Então, eu elaborei uma apresentação rápida, né, para poder explicar o método e fazer esse vídeo gravando, né. Bem, então, esse método, ele é feito para robôs autônomos, é um método que, dentro do Digital Twin, ele serve para calibração e sincronização do robô. O nome desse método é o DCML, Diferença Cinemática Média Logarítmica. Então, muitos métodos cinemáticos foram criados na década de 80 e 90 e até os dias de hoje, né? São usados e aprimorados. Por exemplo, o agrupamento de imagem é hoje aplicado, né, para veículos autônomos. Quando você tem a perca do sinal de GPS de um carro autônomo e você tem uma obstrução da via, a câmera ela consegue captar um conjunto de imagens, fazer agrupamentos através do método matemático de conjuntos e criar ali uma nova rota de desvio. Então, o Digital Twin é a digitalização, né, do modelo físico no virtual. Ele serve para o comissionamento da planta, quanto para poder visualizar o processo correndo de forma online. O comissionamento é quando você, antes de entrar em produção, você executa a rotina toda em software, né? E verifica ali dentro do simulador o comportamento do sistema. E em tempo online, né, em tempo real, você também pode estar monitorando. Então, embora você tenha uma réplica idêntica, né, fatores estocásticos, por exemplo, a trepidação, irregularidade no piso, né, tensão diferente entre motores, isso fazem com que a navegação do robô ela ocorra, né, pequenos desvios. E o estado da arte, para resolver isso, né, atualmente utiliza o PID, o fuzzy, o RNA, aprendizado de reforço, para corrigir essa calibração sincronização. Essas técnicas funcionam, mas elas requerem processamento muito longo, de tempo de resposta, né, para o sistema, então a regularização. Então, voltando ao método DTML, como os modelos matemáticos, né, dizem, existem algumas verossimilhanças entre o DTML e o DCML, que pode torná-lo adequado, então, para ambientes dinâmicos. Então, por exemplo, transferência de calor ocorre de forma dinâmica em N pontos. Então, o trocador de calor, a transferência ocorre em N pontos. Da mesma forma, o robô, na sua trajetória, né, pode encontrar N obstáculos. Por exemplo, lá no trocador você tem uma passagem do fluido de forma turbulenta ou não. E da mesma forma você pode ter o deslocamento do robô, né, de forma tranquila, né, ou você pode ter um ambiente cheio de objetos em que ele tenha que fazer vários deslocamentos que tornaria o seu deslocamento de certa forma turbulento. A troca térmica, né, ocorre entre interfaces, e no caso do Digital Twin ele possui, né, duas interfaces, nós podemos dizer assim, uma interface do físico, uma interface do simulador, e ambos descrevem movimentos cinemáticos. No caso de um controlador, né, ele mede, ele pode calcular, ele pode treinar conjuntos de dados, e ele pode obter esses dados dos sensores segundo a segundo. E isso certamente faz com que os movimentos robóticos, né, se tornem ainda mais robóticos, sem que exista uma suavidade, por assim dizer, né? Então, na área de robótica também procura-se descrever movimentos, né, que não sejam robóticos, mas sim lineares ou suaves, bem calibrados. E os logaritmos, né, eles podem indicar, por indicarem tendências, né, ele pode ser aplicado a movimentos retilíneos, que possibilita aí um ajuste de trajetória de forma suave. Então, lembrando lá do logaritmo, muito utilizado na matemática financeira, ele pode mostrar uma tendência, né, de aumento através da reta do logaritmo, ele pode mostrar que o sistema está estabilizado, né, ou que o sistema
ele tem uma certa regularidade. Por exemplo, você tem um robô que faz o mesmo processo N vezes. Muito bem, então você consegue ver uma regularidade. Agora, se você consegue observar, né, que o robô está tendo uma regularidade, uma pequena defasagem, isso pode indicar que existe algum problema, né, no próprio robô ou na lubrificação e assim por diante. Então, relacionado ao Digital Twin, o gráfico logaritmo, né, ele pode ser usado para mostrar esses comportamentos da malha que está ali sendo empregada. Esse daqui é a fórmula do método da DTML. A variação da temperatura aí é dada pela temperatura de entrada menos a temperatura de saída. E nós temos ali a equação, né, do ΔT logaritmo neperiano, onde nós temos o ΔTi menos o ΔTe, e nós temos divididos então por logaritmo neperiano de ΔTi por ΔTe. Não poderíamos simplesmente fazer uma média das diferenças de temperatura? Então, não podemos fazer isso porque a diferença de temperatura entre fluido quente e frio ocorre ao longo do trocador de calor. Assim, usar a diferença de temperatura média ao logaritmo é a forma mais adequada para calcularmos a taxa de transferência de calor. Então, agora, alterando aqui os parâmetros, os termos, né, das nossas variáveis, chamado então de delta LCDT. Então, nós temos aqui o C ideal, o C virtual. O que é o C ideal? É o valor da trajetória que foi previamente planejado, sem contar os obstáculos. O C virtual é o meu robô virtual e o meu C físico é o meu robô físico. É feita a subtração desses termos, depois eu tenho a divisão pelo logaritmo neperiano desses termos. Não podemos simplesmente fazer uma média das diferenças de movimentos cinemáticos entre o robô real e virtual? Então, a mesma coisa se aplica. Não podemos fazer isso porque a diferença da posição entre o robô virtual e o físico varia ao longo do trajeto planejado. Assim, usar a diferença cinemática média logarítmica é a forma mais adequada de calcularmos a taxa de transferência de posição entre o robô virtual e o real. Então, o controlador FBL ele pode ser empregado para fazer esse ajuste de calibração e sincronização. Porque ele é uma estratégia muito utilizada para controle de sistemas não lineares. A ideia é tentar transformar algebricamente a dinâmica de um sistema não linear, total ou parcial, em linear e malha fechada, um sistema dinâmico equivalente, porém mais simples. Então ali, ó, no controlador, né, que eu teria o PID, o RNA, o fuzzy e o aprendizado de reforço, agora eu uso o DCML. Eu tenho ali a parte do ambiente dinâmico, né, que pode ser igual ou não, como eu mencionei. Lá no ambiente virtual você pode colocar alguns objetos que no ambiente real não tenha, ou no ambiente real pode ter algumas pedras que podem fazer o deslocamento do robô do seu curso ideal, e isso tudo ele gera, né, um gráfico ele gera um sinal de erro que eu visualizo graficamente pelo gráfico do logaritmo. Então eu tenho essa planilha que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu pegar a lupa. Muito bem. Então, nesse gráfico, isso é uma simulação numérica, tá? Veja só, eu tenho tempo e imagine que cada valor desse é 1 segundo, tá? Então ele está sendo incrementado. Então, geralmente os sensores eles leem, né, por 1 segundo. Esse tempo é de 10 minutos, porque ele vai de 1 até 600. Aqui onde eu teria a área de superfície aquecida, que seria ali do trocador de calor, eu tenho uma distância. Eu posso contar aí como 5 metros, 50 metros. Aqui onde que é a temperatura de entrada, certo? Eu posso falar que é o meu deslocamento do robô virtual. Então note que ele varia. Aqui onde que é a temperatura de saída, eu falo que é o deslocamento do meu robô
real. Deixa eu ver se ainda está gravando. Continuar a chamada. Beleza. Tem que fazer isso porque senão ele para a gravação. Então, voltando aqui à planilha, né? Então, tá. Aqui é o meu deslocamento. Então, imagina assim: eu estou tratando o que aqui? Eu estou tratando apenas um deslocamento linear, inicialmente, certo? Então, eu tenho aqui na minha temperatura de saída é a posição do meu robô real. Aqui eu tenho apenas o cálculo da variação entre a posição do robô virtual e real. Isso aqui eu não estou usando no momento. E o que, que é essa temperatura de entrada, né, seria do meu trocador referência? É o valor que o meu controlador ele está projetando para que o meu robô real e virtual acompanhe. Esse valor ele também altera no decorrer. Aí o que, que eu faço aqui? Ó? Eu tenho essa fórmula que eu pego a temperatura ideal, que no caso é a minha posição que eu planejei, né, que está lá para o meu deslocamento, eu subtraio da posição do meu robô virtual. Aqui eu pego também a minha posição de deslocamento, né, que eu planejei, e subtraio da posição do meu robô real. Por quê? Porque esses dois valores, né, como a gente viu lá na fórmula, ele vai entrar aqui no logaritmo. Né? Então eu pego o G3, por exemplo, e o H3, subtraio o logaritmo neperiano de G3 dividido por H3. E eu tenho esses valores. Muito bem. Então, como pode ser observado, aqui eu tenho até o número 600, ó. Vai para 300, então imagine, né? São 600 segundos que dá 10 minutos. E no meu gráfico do logarítmico, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso considerar. Observe que eu tenho aqui de 1, né, a 500, e eu tenho, ao longo desse tempo, variações. A variação maior, ela ocorre no ponto, olha só, no ponto 418. Então, se eu for lá no ponto 418, linha 418, mais para baixo. A gente vai notar que o quê? A diferença de posição, ela ocorreu, ela se acentuou, ela está maior. Então, olha só, aqui no 418, eu tenho o meu planejado, que é o ideal, ele está numa posição, lembrando que está numa posição dinâmica, né? Ele estava lá no 30, e daí ele foi se deslocando, agora ele está na posição 53, pensando só linearmente no eixo X. Enquanto que o robô virtual, ele está, digamos, a posição 28. E o meu robô virtual, o meu robô real, ele está a posição 28,81. Então, assim, eles estão longe do ideal que eu quero, que eu planejei para o deslocamento. E o que, que acontece, então, no meu gráfico? Deixa eu só aproveitar que eu estou aqui, deixa eu chegar lá perto da posição 600 para mostrar que depois essa diferença entre eles vai diminuindo. Então, veja só, agora, aqui perto dos 600, né, que, é o, que é os 10 minutos, note que eu cheguei a 25 no deslocamento ideal planejado, enquanto que eu estou com o meu robô virtual a 27 e o meu robô real a 28. E o que, que acontece? Esse gráfico do logaritmo, ele vai se acentuar, né, se aproximar a linha um do outro. Então, voltando aqui para esse gráfico, né? Então note que aqui, ó,
No 418, onde tinha o maior, acentuou mais, né? É onde ocorreu a diferença, né, do controlador para o robô físico e virtual, né? Eles estavam bem longe. Já aqui do 418 até o 590, note que a linha ela se acentuou. Então, mostrando o quê? Que eles estão próximos um do outro, eles estão calibrados, sincronizados. E se acontecer, por exemplo, né, isso é tão verdade que, se, por exemplo, eu pegar aqui, ó, aonde está a variação, né, que a gente viu que estava 36, foi para 54, depois foi para 25, e se eu pegar esses valores dentro desse meu DCML e fixar eles. Então, por exemplo, aqui vai ser 36 até o final. Muito bem. Aí eu tenho eu tenho aqui, já consigo observar um comportamento do meu sistema. Aqui eu vou mudar para 30 e eu vou alterar até o final. Aí eu vou lá para o que no caso seria o meu robô real, esse que eu alterei para 30, e o meu robô virtual, eu vou pôr tudo 29. Pronto. Olha só o que, que aconteceu com o meu gráfico logarítmico. Ele pode-se dizer, né, que está calibrado, ele está sincronizado. Então, essa variação, né, que a gente viu ali de tendência, a gente sabe que o logaritmo ele te dá valores percentuais. E você tem ali a subida do valor e a descida. É um percentual. Esse percentual ele pode ser usado para o ajuste, né? Ou talvez para poder, se for utilizar o PID, só a parte proporcional dele, colocar como o KD, né? O KP, que seria o ganho. Então você teria ali um valor de 100%, que seria o quanto ele estivesse mais descalibrado, para um valor menor, né? E você pode utilizar isso no KD para que ele faça novamente essa sincronização entre o erro. Então, voltando aqui para a apresentação, então aqui, no caso, né, já se tem ali o Robotino, dá para utilizar o Gazebo e o Revis, né, para poder mapear o ambiente. E aqui nós temos, ó, um Robotino, né, que tem ali os dados sendo obtidos, ele está mapeando o ambiente, e o Digital Twin está sendo mostrado no Gazebo.